um dos objetivos que a gente tem de vida é mostrar a Deus, eu sou fiel ao Senhor. Eu sou grato à vida que o Senhor me deu. E eu creio que não terminou o que o Senhor tem para mim. Eu creio que a obra que o Senhor tem para a minha vida não terminou. Mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Com seus olhos fechados, as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, que é agora. Diga, eu sou o odre novo, onde Ele pode pôr. Amém? Pode sentar, por gentileza. Hoje nós vamos falar sobre superação. E tem alguns homens que a Bíblia nos conta, nos dá o privilégio de saber da história deles, mas aquele que é mais famoso pela sua superação é de quem nós vamos falar hoje, que é o Jó. Importante, né, nós já grifarmos aqui que você não é conhecido, a marca que fica, não é do que você conquistou, mas sim do que você superou. Quais foram as superações que você teve? Que situações que você viveu ou que está vivendo e que vai terminá-las da maneira correta. Não é mesmo? Ninguém aqui vai terminar da maneira que não deve cada situação, né? Existem ciclos na vida da gente, e esses ciclos a gente entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. E o que eu quero dizer, sai bem. Tem ciclos, tem fases, tem situações, e eu antecipo já essa parte, porque tem gente que às vezes está buscando de Deus, né? Senhor, tem coisas que parecem que chegaram ao fim, fases, ciclos, períodos da minha vida que parecem que chegaram ao fim, e pode ser que tenha chegado. Sim, pode ser que tenha chegado ao fim, mas os períodos que chegam ao fim, a gente sai pela porta da frente. A gente não sai pela porta dos fundos. A gente não sai escondido. A gente encerra. Quer dizer, tem isso aqui ainda, vamos terminar isso. Tem mais um pouquinho, tem mais uma situação. Você não sai no meio. Você não sai antes daquilo que você se propôs a fazer, a entregar, a terminar. Está feito, está concluído.
Ou como Jesus disse, né? Está consumado. O que tinha que ser feito foi feito. O que tinha que ser entregue foi entregue. E o que tinha que ser resolvido foi resolvido. Eu falo porque uma coisa é entender quando chega o nosso tempo num lugar, numa situação, o nosso tempo com pessoas, o nosso tempo em lugares, e outra coisa é você saber que Deus está naquilo e que aquilo é apenas a circunstância. Né? Eu sempre uso os dois exemplos, que é o exemplo da Noemi, que não deveria ter saído de Israel, não deveria ter saído de Belém, e saiu. Saiu e teve, assim, só perdas. Ela temia pelas perdas em Belém. E ela foi para Moabe. Em Moabe, ela teve todos os tipos de perdas. Até os que ela não temeu, ela perdeu. Já a sunamita foi orientada, vai ter um tempo, aí um período, no caso o período durou 7 anos, e ela foi orientada a sair de Israel, porque ela não tinha que viver aquilo que viria, aquilo que aconteceria com Israel. E ela saiu. E nós vemos que o que era dela em Israel rendeu, o que era dela, propriedade, plantações, terras, não sofreu danos, mas ela foi cuidada onde ela estava, em terra estrangeira, e quando ela volta, ela não só recupera a terra dela, a propriedade dela, como que a terra dela produziu, o que rendeu a terra, ela recebeu também, sem ter pedido. Porque ela foi em busca da terra dela e até o rendimento daquela terra ela recebeu, que o rei de bom grado, né, e o bom grado foi Deus tocando, Deus, né, recompensando aquela mulher pela sua obra, pela sua fidelidade, Deus deu a ela. Então é importante saber que tem coisa que eu preciso ter agora uma força, um poder de superar o que eu estou vivendo, superar o que eu estou passando, superar a fase, o momento, mas há momentos que o ciclo no lugar, há momentos que o ciclo naquela terra, que o ciclo naquele contexto encerrou-se. E quando encerra o meu ciclo, eu mudo. Eu vou para outro lugar. Eu recomeço. Eu saio daquela situação, saio daquele lugar e vou para outro, que é o que Deus tem para mim. Jó 1, 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma.
esse homem, esse aqui é o cara. Um exemplo. Ele recebe a notícia, ele vai, né, na mesma ocasião, ele vai recebendo uma notícia pior do que a outra. Perde bens, perde a família, quer dizer, perde os filhos. E esse homem para, e a primeira reação que ele tem, a primeira reação, é ele adorar o Senhor depois de estar ciente de tudo que lhe estava acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente constata do Jó, e aí a gente entende de onde vinha o poder de superação dele, era que Jó, a primeira identidade que o Jó tinha, a primeira identidade que o Jó tinha na vida dele era: eu sou o adorador de Deus. Então não é eu tenho tanto na conta. Não é eu tenho tantos filhos. Eu sou casado com tal pessoa. Eu moro em tal lugar. Eu sou de tal cor. Eu sou de tal raça. Eu sou de tal país. Não, eu sou um adorador do Deus Altíssimo. Tanto que quando aconteceu com ele, ele reconhece a vida dele. Ele reconhece que Deus o deu a vida, que Deus tiraria a vida dele, ou seja, ele estava dizendo: Deus me deu e Deus tira, a minha ele não tirou. Algum propósito isso tem. É ou não é? Perde 10 filhos, perde o nome, né, propriedades, bens, mas eu estou aqui. Estou vivo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Veja que foi o contrário do que fez o Golias e que acabou com a vida dele. Golias amaldiçoou o Senhor. Como se tivesse como, né, alguém causar efeito no Deus de Israel. Mas ele fez. Enquanto Jó, ele louva o nome do Senhor depois de ter vivido o pior momento da vida dele. Quando, pelo menos, ele tem a informação, a notícia de que aquele pior momento da vida dele estava começando. Que foi o que aconteceu. Jó 2,7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então, apanhou um caco de louça e com ele se aspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Que na versão Almeida diz, né, a tua sinceridade, né? Você ainda se mantém sincero a Deus? Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região
Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Depois de Satanás ter saído da presença do Senhor, por quê? Ele disse, esse homem, ele não é fiel, ele não tem essa sinceridade toda que o Senhor recebe dele. Ele só é fiel porque ele está rico. Ele só é fiel porque ele tem uma família grande, uma família abençoada, uma família poderosa. Ele só é fiel por tudo que faz a conjuntura da vida dele. Ele não é fiel ao Senhor pelo Senhor. Esse é o momento que a gente para. Se o diabo agora estivesse tendo esse diálogo com Deus, sobre mim, se o diabo agora estivesse tendo esse diálogo com Deus, sobre você, ele estaria certo? Eu não vou colocar, tem gente que nem tem tudo que o Jó tem. Não tem a quantidade de riqueza, não tem a família do tamanho que o Jó tem. Mas se eu trocar tudo isso, por uma coisa, aquilo que hoje você tem que aparece, a imagem, será que manteria você, a sua integridade, a sua fidelidade a Deus? Sabe, aquilo que até pode não ser tudo isso, pode não ser bem assim, mas é o que parece. Porque tem gente que não é tudo isso, e a pessoa sabe que não é. A pessoa sabe o que ela tem, sabe o que ela vive, sabe a família que tem, sabe a vida que tem. É igual atendi uma pessoa, né? E eu lembro da pessoa ter dito assim para mim. Eu sabia até que eu não falava em línguas. Mas eu falava. Eu falei para a pessoa, para quê? Ah, porque as pessoas me viam como espiritual. Isso me credenciava, né, a estar à frente de pessoas. Então, tem gente que no controle, né, na mão da pessoa, com o poder da pessoa, ela tem uma posição, ela tem uma imagem, ela tem um contexto que foi gerado, que foi, né? E muito disso em Deus, né? Ah, eu estou na igreja, ah, eu ocupo uma posição na igreja, ah, eu tenho uma visão que as pessoas pensam, Deus fez, Deus me deu, Deus abençoou, amém? Mas e se isso hoje é tirado? Se isso é removido, você mantém a sua integridade, você mantém a sua sinceridade com Deus? Se hoje aquela área da sua vida onde você tem maior relevância, não sei qual a sua área, tua família, de repente você tem um casamento, você tem filhos,
Depende de suas finanças, você é aquela pessoa que você faz o que você quer, né? Você não precisa de dinheiro de ninguém para comprar o que você deseja, mora bem, anda num veículo que te atende perfeitamente, tem uma aparência, né? Você consegue manter uma aparência aí entre roupas, calçados, lugares que frequenta. E se isso é tirado hoje? E se isso é removido? Como é que você ficaria com Deus? Você se apega mais? Ou, não, já que eu não tenho nada disso, para que agora ainda eu vou ficar com Deus? Que foi a mentalidade da mulher de Jó. Amaldiçoa Deus e morra. Ou seja, se for para viver desse jeito, sem todas aquelas coisas, sem os filhos, sem o patrimônio, sem os bens, sem o dinheiro, não vale a pena viver. Jó não pensava assim. Jó entendia, eu estou vivo aqui nessa terra para adorar a Deus. Quando eu tinha mais, eu adorava a Deus com mais. Agora eu tenho menos, eu adoro Deus com menos. Mas eu adoro a Deus. E aqui eu não estou falando para você. Você viu que o Jó fez isso. Ele fez. Jó 4:3. Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por sua falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Aqui um dos amigos do Jó, ele lembra o Jó de que ele era uma pessoa que tinha juntado e acumulado créditos com Deus. Jó lembra de toda a semeadura que você fez, de cada plantação, de cada momento, da fidelidade, da sua piedade. Você tem uma vida piedosa. Lança a mão dela, você tem uma vida piedosa. Não desanime. Não se prostra. Essa não é a sua vida. Às vezes Deus usa as pessoas prováveis, que pode ser o pastor, o bispo, o obreiro, pode ser o cônjuge, né, que na teoria e na prática deve ser aquela pessoa que levanta. É ou não é verdade? Às vezes o cônjuge é a pessoa que derruba, mas a Bíblia diz que ele é para ser aquela pessoa que quando você estiver caindo, ele vai, você está quase no chão, o que ele faz? Assim ou não? Não, né? Assim, opa, não cai não. Vou te levantar. Segura na minha mão. Então, a mãe, o pai,
o pastor, o pregador, o obreiro da igreja, o cônjuge. Essas são pessoas prováveis. Pessoas que, né, devem te encorajar, te inspirar, te animar. Não, se anima. Um amigo de verdade, né? Um amigo. Mas Deus pode usar um improvável também. Quantas vezes que Deus usa o estranho? Quantas vezes que Deus usa o estranho para encorajar a pessoa? Para falar algo para ela que toca ela, que lembra ela de algo, que inspira ela. Ó, você não é o momento que você vive. Você não é isso aí que está acontecendo. Essa não é a tua vida. Você tem uma vida. Você tem uma história, você tem uma trajetória, você tem semeadura, você tem crédito. É como se uma pessoa tivesse acumulado dinheiro na conta dela. Dinheiro. Muito dinheiro. Aí ela pega esse dinheiro e ela faz uma aplicação que o dinheiro dela fica congelado ali um tempo. E ela esquece e cai uma duplicata nesse período que o dinheiro dela está preso numa aplicação no investimento. Quer dizer, ela não pode tirar. E cai uma duplicata alta, mas não chega nem perto do valor que ela tem aplicado. É para essa pessoa entrar em desespero? Hã? Não, ela sabe, ela tem o dinheiro. Ah, mas vai cair. Ah, mas vai gerar juros. Ah, mas vai ter mora, mas vai ficar caro. Pera. O que está rendendo aquele dinheiro que você tem parado é maior do que os juros que vai te cobrar. O valor que você tem que pagar é uma fração do valor que você tem em crédito. O que o amigo do Jó estava lembrando ele era isso. Jó, isso aqui é um tempo. Enquanto você tem uma vida. Você tem uma história. Então não fica. Passa por esse momento e volte para a sua vida. Davi disse, né? Eu fui jovem e agora eu estou velho. Mas eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O amigo do Jó diz algo para ele parecido com isso. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Ele lembrou Jó, né? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu orei, eu sei o que eu plantei, eu sei o que eu falei, eu sei o que eu pensei. Não adianta alguém me dizer, porque você fez isso, porque... Não, se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, eu não fiz. Então, esse é o momento, quando uma pessoa vive algo difícil, complicado, duro, um golpe muitas vezes. O que o Jó viveu foram vários golpes que aconteceram com ele ao mesmo tempo. Família, saúde. Veja que ele estava num estado tão caótico de saúde que aquele homem, né, a gente usa a expressão, o Jó se coçava com um caco de telha, né, ou se coçava com
com um caco de louça, como está escrito aqui nessa tradução. Na verdade, ele não se coçava, ele se raspava. Imagina que a doença que ele tinha, e dá para a gente ver que era na pele, era algo que soltava alguma coisa que ele precisava raspar aquilo. Com algo que ao mesmo tempo era uma lâmina e era algo firme para tirar, né? O que estava saindo, as feridas, o pulso, e o que quer que fosse. O estado dele era tão difícil que os 3 amigos não o reconheceram. Para a gente não reconhecer uma pessoa, qual é a parte do corpo dela que denota isso? A face, o rosto. Então imagina que o negócio não era só, né, para baixo, estava aqui também, ó. Tá entendendo? Então imagina que o rosto dele também ficou deformado. Deformado. Não foi uma coisa de, claro, já seria muito ruim. Dor é dor. Doença é doença, não tem menos. É só isso. É só isso para quem está de fora. É ou não é verdade? Para quem está com a unha encravada, a dor é grande. Para quem tem um pelo encravado, a dor é grande. Para quem está de fora, nenhuma dor é grande, porque não está no corpo dele, não é a pessoa que está vivendo aquilo. Os amigos não reconheceram. Mas o Jó, com tudo isso, a primeira atitude. Então, assim, não dá para a gente, agora, para quem estiver passando por algo, vivendo uma situação dificílima, não dá para a gente voltar no primeiro momento, na primeira reação que a pessoa teve. Não dá para voltar. Isso é uma verdade. Mas dá para a gente estabelecer agora aquela que após essa mensagem, essa palavra vai ser a primeira reação. Vai ser a primeira atitude de cada um. Então, a primeira atitude que você tem que ter agora, olha, eu estou consciente que eu estou vivendo tal momento, que isso aqui é uma prova na minha vida, é um teste, mas eu decido que eu vou superar. Quer dizer, eu decido que eu vou passar, eu decido que isso não vai mudar a minha vida, que isso vai me deixar mais forte. Então, a primeira atitude que você tem agora é dizer: louvado seja o nome do Senhor por tudo. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo: eu verei obras de Deus na minha vida nesta terra. Eu verei. Quer dizer, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que está acontecendo na minha vida, fizeram a minha fé diminuir, fizeram eu agora não querer mais, sabe aquelas expressões que a gente ouve muito assim? Eu não quero nem saber de Deus. Olha a expressão do Jó para Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como
Repita comigo, como anseia no meu peito o coração. É o contrário do que algumas pessoas que nós já vimos terem falado. Tem gente, eu não quero nem saber de Deus, ó, não quero nem ouvir falar de Deus, não quero nada que diz respeito, nada que se relaciona a Deus. Ó, o Jó estava ali ansiando. O Jó, o coração dele batia mais forte no que dizia respeito a Deus. Não? É Deus? Qual que é? Um louvor? Eu quero. O que é uma palavra? Eu quero. O que é uma revelação? Eu quero. O que é uma coisa que vem de Deus? Eu quero. Meu coração é atraído por Deus. Não é o dinheiro que me atrai, não é o bem-estar que me atrai, não é a imagem que me atrai, mas Deus me atrai. Deus faz o meu coração palpitar. Deus faz o meu coração querer mais. Eu acelerar o meu ritmo. Deus. E ele não falou, ele viveu isso. Não tinha imagem para zelar mais. Ele estava acabado. Não tinha filhos agora para ele dar o exemplo. Era só ele. Ah, tinha a mulher não queria nada com nada, a mulher não queria mais saber de Deus. A mulher disse, amaldiçoe a Deus e morra. Para que manter integridade? A mulher dele não tinha os valores que ele tinha. E aqui desconstrói, né, aquilo que hoje é falado, principalmente por algumas pessoas, tem algumas linhas, né, que vão para essa direção, de que não, mas tem gente que não dá para conviver com algumas pessoas que têm uma mentalidade diferente, uma cabeça diferente. Tem tal pessoa que destona. Você tem razão, a mulher do Jó destonava dele. Mas a mulher do Jó não o mudou. A gente não sabe se o Jó mudou a mulher dele. Eu não vejo aqui menção à esposa dele depois, como que ela teria ficado, se ela se converteu de verdade, se ela passou a ter uma vida com Deus ou não. Mas nós não vemos que ela tirou o Jó do caminho de Deus. Então, para aqueles que às vezes falam, porque o meu ponto fraco é o meu casamento, o meu ponto fraco é o meu casamento. Não, o único ponto fraco que a vida de uma pessoa tem de fato é a fé dela. E aqui no caso do Jó, não tinha pontos ou ponto fraco. Porque se a sua fé em Deus for o seu ponto forte, não tem ponto fraco a sua vida. E quanto maior for a sua fé, maior a tentação, maior a prova, maior o teste que você passa. Não sobrevirá sobre vocês tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também vos dá o escape. Os estudiosos acreditam que o Jó passou por esse período, por um período de 9 a 10 meses, o que equivalia naquela época ao ano, né? Vamos falar que foi um ano. Um ano. Então imagina o tempo de luto, a doença, a falta de recursos. Não tinha a área compensatória, o casamento. O casamento do Jó foi um problema também. A divisão que ele vivia com a mulher dele. Quer dizer, ela não foi um apoio, ela foi um peso. Ele não tinha os filhos mais. Ele não tinha mais os rebanhos. Ele não tinha mais terras. Ele não tinha mais saúde, sabe? Não, eu estou forte. Pelo menos, né, aquela expressão, pelo menos eu tenho saúde. Não. Ao menos não tinha nada. A única coisa que ficou foi Jó e Deus. E o que nos liga a Deus é a nossa fé.
E o Jó, por todos aqueles dias, ele se ligava a Deus pela sua fé. Por isso que nós chegamos aqui no Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. De repente você não conhece o livro de Jó, né? Aí você vai falar assim: que maravilha, olha, depois que o Senhor abençoou o Jó e ele recebeu tudo de volta, que coisas lindas que ele disse. Aqui Jó não tinha recebido nada de volta ainda. Ele estava na mesma condição. Porque se nós vamos aqui para o versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Hapuque. Só nessa parte que o Jó não foi muito feliz. Os nomes que ele dava para as filhas dele, particularmente, eu não gosto, né? Mas, como se diz, né? Teve tanta filha, né? Que fica até difícil depois de dar nome, né? Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Ou seja, não importa o nome, né? E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Ou seja, ele tinha tanto, que ele pôde dar herança até para as mulheres, que isso não afetou, não interferiu, isso não diminuiu o que os filhos homens receberam. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Um ano, vamos colocar aqui, que claro, que para quem está vivendo parece muitos anos, muito tempo. Mas uma coisa foi a liga entre o Jó e Deus. A fé de que Deus era fiel. Deus é fiel. Jó, mas Deus é fiel. Mas Jó, Deus é fiel. Eu sei que eu verei a glória de Deus. Como o próprio amigo dele, né? Jó, você tem uma vida, você tem um histórico. Jó, você tem uma trajetória. Você tem uma vida piedosa. Vale a pena esperar em Deus. Tem momentos que tudo que a gente quer é que aquele momento passe. E tudo acontece, menos o que a gente quer, que aquele momento passar.
Parece que aquele momento continua. Muda um do lado, muda uma coisa do outro, muda uma situação, mas o momento continua. Porque tem momentos que Deus quer que a única coisa que a gente tenha é comunhão com Ele. Eu me lembro de dias que eu acordei, eu estava me lembrando ontem ainda estava me lembrando de um dia que eu acordei, acordei até na madrugada, assim, e antes do horário que era para eu ter acordado, e aquilo não veio por acaso na minha mente, eu sei, entendi na hora o que foi, e eu acordei assim, falando, a oração que eu fiz: Senhor, o que eu quero é comunhão. Porque há momentos na vida da gente que nada, ninguém e não há onde você seja suprido. A única coisa que vai suprir a pessoa é a comunhão que ela tem com Deus. Quer dizer, a pessoa quer ouvir Deus, ela quer ver Deus e ela quer relacionamento com Deus. Porque não vai ter alguém que fale algo com você que você fique bem. Particularmente, eu acredito que o que os amigos do Jó falaram para ele aqui não foram relevante. Tem momentos que você quer ouvir ajuda, sim. Isso é emocional. O que as pessoas podem causar na gente é emocional. Massageia ego, faz os sentimentos ficarem refrigerados. Mas o que Deus faz conosco, e o que nós vivemos com Deus, não é emocional, é espiritual. E o que o Senhor está falando aqui hoje é que se você for uma pessoa que tenha comunhão com Deus, a pessoa que espiritualmente você se relaciona com Deus, se você conhece Deus, acredita em Deus, e Deus para você é o maior valor que você tem. Não importa o que você enfrente, não importa o que você passe, você já tem poder de superação. Pode estar difícil, pode estar dolorido, pode estar doloroso, ser uma coisa tanto da alma como do corpo, ser um momento onde você está humilhado. Deus permite que você seja humilhado para que depois Ele mesmo te exalte. Um momento que a sua imagem está abalada, afetada, e olha que tem gente que, se a pessoa perder muita coisa, não tem para ela o peso como se ela perder algo que a imagem que ela tem, o título, a visão que as pessoas têm dela, como olham para ela, e Deus faz isso com um propósito. E se você não está entendendo, é porque te falta comunhão com Deus. Senhor, por quê? Tem gente que esse momento, como a gente ouviu ontem ainda na entrega do jejum, tem gente que para Deus poder fazer na vida dela o que Ele prometeu fazer esse ano, que é entregar e colocar nela o vinho novo, a pessoa precisa ser o odre novo. E para isso Deus precisa trabalhar em cada pilar da sua vida como Ele está trabalhando. E um deles é remover aquilo que ainda era uma dependência de alguns, que era imagem. Como me veem, como pensam de mim, como olham para mim. Deus está, removendo. Ele está tirando. Ele está abalando. Para que você agora realmente tenha uma vida, uma comunhão, para que você tenha uma estabilidade em Deus e não em algum lugar, não em alguma coisa. Não, minha estabilidade está nos Estados Unidos, minha estabilidade está no Brasil, minha estabilidade está na minha empresa, eu sou funcionário público. Não, minha estabilidade está na minha esposa, minha estabilidade está na igreja.
Às vezes a igreja é o lugar que te decepciona. Quantas pessoas que vivem situações na igreja, com a igreja, e eu digo situações de decepção, situações desagradáveis. Às vezes o seu casamento, você contava com o teu cônjuge para algumas situações que teria uma outra postura, uma outra atitude, e está vindo do teu cônjuge as piores respostas que você já obteve. Dinheiro. Você se fiou no dinheiro e agora o dinheiro é o que você não tem. Jó, nós não conhecemos Jó porque ele recebeu tudo em dobro. Nós conhecemos Jó porque ele superou o momento. É ou não é verdade? A gente fala de Jó, a gente prega de Jó, a gente usa o Jó como uma referência, porque Jó foi o homem da superação. E tem gente que está vivendo o seu momento de se tornar conhecido também. De ser a pessoa que vai ser conhecida pela superação e pela transposição. Eu vou sair desse ponto e eu vou viver no ponto em que Deus depois vai me manter. Foi um ano de dor, sofrimento, perdas, dores indescritíveis internas da perda dos filhos, perda material, assim, enorme, para 140 anos de fartura, prosperidade, alegria, plenitude e muita vida, muita saúde. Você já pensou o que espera você do outro lado da ponte? Você só vai saber se você chegar lá. Como é que eu chego lá? Pela minha fé em Deus. De repente você está agora aqui, se tem um abismo entre você, você tem que superar. E é com a fé. Cada dia você tem a fé para dar o passo, você dá o passo, Deus coloca o chão embaixo do teu passo. Você dá outro passo, Deus coloca o chão embaixo do teu pé. Até você cruzar todo esse caminho que parece que não tem base, não tem piso, não tem jeito. E não é uma fé em alguém, é uma fé em Deus. É a fé como a de Jó. Às vezes a gente usa a expressão, a paciência de Jó. Não, a maior qualidade, a característica diferenciada do Jó não foi a paciência dele, mas foi a fé. Porque quando nós vemos ele abrindo a boca, ele fala do passado dele, mas ele fala do futuro. E quando ele falava do passado, ele falava como quem reconhecia, eu estava aquém. Se as pessoas me viam, como aqui o Elifaz falou do Jó, rapaz, mas você era piedoso, você era o cara, você era ali uma pessoa que buscava Deus. Mas o Jó disse, eu conhecia só de ouvir falar. Agora é que realmente eu passo a ver Deus. E veja que quando ele falou isso, ele ainda não tinha materialidade para ver Deus. Mas ele tinha tanta fé que até no momento que ele estava, na condição que ele estava, ele via Deus. Ele percebia Deus, ele sentia Deus. Ele via o sustento, ele via cada dia de vida que ele tinha como oportunidade. Ele via o renovo que Deus dava a ele para ele ir para o próximo. Até que um dia o próximo voltou a ficar bom, voltou a ser rico, voltou a ser saudável, voltou a ser pai de 1, pai de 2, pai de 10, porque ele não desistiu no meio do caminho. Porque ele acreditava, o próximo Deus vai abençoar. Só que por um ano o próximo não era abençoado, o próximo era apenas o renovo e a vida. Tem dias que Deus está te abençoando só com a vida. Seja grato, não conformado, como nós temos ouvido.
Não é para conformar, não tá bom, não é isso aí, não. Obrigado pela vida, Senhor, eu sou grato pela vida. Mas eu sei que o meu Redentor vive, que os meus olhos o verão. Eu verei o Senhor agindo nessa terra. O Senhor não me manteve vivo para que eu apenas expire, mas para que eu viva cada promessa, para que eu receba o cumprimento de cada palavra que foi dada, que foi enviada para mim. Então eu espero o melhor de Deus para a minha vida. Eu aspiro o melhor de Deus para a minha vida. E eu pago o preço da integridade, o preço da fidelidade, para que o melhor aconteça em mim, para que o melhor aconteça comigo, para que o melhor aconteça por meio de mim, como foi o Jó que teve que orar pelos amigos e não o contrário. Por que isso? Porque ele deu sozinho a Deus o que ele tinha que dar. Então ele não precisou de ninguém. Deus o usou para abençoar os amigos e não os amigos para abençoá-lo. Veja que reviravolta, né? O homem entendeu o que tinha que entender naquele período. Porque havia coisas que o Jó precisava entender. E enquanto isso, ele vencendo diariamente o diabo que queria provar: você não é fiel a Deus. Você é fiel ao carro que você tem, você é fiel à casa que você mora, você é fiel a esses vários filhos que você tem, que isso dá a você essa condição familiar. Você é fiel à postura, ao título que você tem. Você é fiel à fama que você tem, não. Um dos objetivos que a gente tem de vida é mostrar a Deus: eu sou fiel ao Senhor. Eu sou grato à vida que o Senhor me deu. E eu creio que não terminou o que o Senhor tem para mim. Eu creio que a obra que o Senhor tem para a minha vida não terminou. Mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Você é conhecido por aquilo que supera no dia mal, na semana mal, no mês mal, no ano mal. Por que tem gente que diz: o meu está demorando mais? Porque você não está superando. Você não está superando, você está reclamando. Se tem uma coisa que você não vai ver, é o Jó reclamando. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó podia ter dito: culpa do Senhor. Não quero saber do Senhor, mas saiu da boca dele: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não saiu da boca dele: Senhor, por quê? Ele não culpou a Deus. Ele louvava a Deus. Ele foi grato ainda pela vida. Tipo, não vou mais agora ser grato, porque isso aqui não é vida. Não é vida, eu estou vivo, eu estou pensando, eu tenho sanidade mental, eu consigo lembrar de Deus, eu consigo saber que Deus está nos céus, mas que Ele tem todo o poder na terra e que meus olhos verão a glória dEle aqui ainda. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por essa mensagem hoje. Te agradeço por estar aqui, vivo, por ouvi-la, por poder compartilhá-la, meu Deus, com todos aqueles que também a ouviram, porque essa é uma declaração já, meu Deus, e profética.
Eu não creio que pessoas escutaram apenas essa mensagem. Mas eu creio que ouviram, que receberam, que creram. E que não vão crer, e que não só creram, meu Deus, mas vão continuar crendo. Vão continuar acreditando, vão continuar vendo, vão continuar esperando do Senhor ver a tua glória nessa terra. Contemplar, meu Deus, do alívio, do refrigério, da bênção, de ver e viver coisas que ainda não viveu, de não desistir de cada área, meu Pai, em que o Senhor tem falado, prometido e que tem reservado para nós crescimento, que tem reservado para nós, meu Deus, progresso, prosperidade, avanços. Eu peço, meu Deus, aqui, estabeleça Maijós, homens e mulheres que creem no Senhor acima de qualquer coisa, que têm fé para construírem pontes e não em sucumbirem, meu Deus, nos abismos dos dias maus, mas nos ajuda, que essa palavra venha resgatar, que essa palavra venha, meu Deus, trazer à tona a capacidade que cada um tem no Senhor. Não é uma característica nossa, Senhor, mas é, meu Deus, uma função que a fé tem, meu Deus. E quando a fé é praticada, quando nós oramos como estamos orando agora, a fé ativa, meu Deus, dispositivos que fazem, meu Pai, a diferença. E eu peço, em nome de Jesus, que essa pessoa seja tocada, que agora ela seja levantada, que ela não se prostre, que ela não aceite, que ela não se conforme, mas primeiro que ela seja grata, que ela reconheça a obra, a força, o poder do Senhor na vida dela, porque se ela ouve essa mensagem, é o Senhor falando com ela, é o Senhor dizendo: eu estou aqui. Se levanta, tem o final dessa ponte, tem o outro lado, tem mais 140 anos pela frente de fartura, saúde, bênção, plenitude, alegria, de uma vida cheia de graça, cheia de saúde, cheia de filhos, cheia de condições. Mas para que venham mais 140 anos, a gente tem que vencer o dia de hoje. Tem que vencer essa semana, tem que vencer esse mês, tem que vencer esse ano. E eu oro, Senhor, para que unção seja derramada sobre cada um. Para que cada um tenha essa mesma atitude que o Jó teve nesse tempo em que ele não foi superado, mas esse tempo em que ele superou. E eu peço unção de superação para cada pessoa, meu Deus, para cada um de nós. Derrama sobre mim unção de superação, derrama sobre cada pessoa aqui nesse templo unção de superação, derrama sobre cada um, meu Pai, agora que acompanha, que recebe nessa transmissão ao vivo, unção de superação. E para cada pessoa que vai assistir esse culto ainda, que não está agora, meu Pai, mas vai ter o trabalho de ouvi-lo, eu declaro agora que neste momento que essa pessoa recebe essa oração, que ela receba do Senhor unção de superação, para que ela não venha sucumbir, não venha ficar, meu Deus, no dia mau, mas que ela venha passar, ultrapassar, e que assim como aconteceu com Jó, que ela viva os 140 anos de fartura, prosperidade, crescimento, abundância, de alegrias, seja na saúde dela, seja na família dela, nas finanças dela, meu Deus, porque ela, meu Pai, no dia mau, ela não abriu mão do Senhor, porque ela não, meu Deus, deixou de usar a fé, de louvar o nome do Senhor. E eu termino essa oração te agradecendo
por mais essa oportunidade, te agradecendo por estar aqui orando e louvando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus eterno. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu oro para que sejam levantados mais Jós, mais Eliaquins, mais homens e mulheres fortes, poderosos, que não estão despencando no abismo, mas estão construindo pontes pela fé. E assim, meu Deus, eu creio, eu abençoo, e eu declaro unção, eu declaro poder, eu declaro bênção sobre esse dia em nome de Jesus. Amém, amém e amém.